Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Samuel como você nunca viu. Hoje, capítulo 13. Relembrando, Samuel era um juiz e profeta em Israel. Os juízes foram um período bem peculiar, quando o povo era governado por conselheiros, esses juízes. Então eles eram a autoridade máxima e ficavam à porta da cidade ou na tenda principal ali, respondendo às questões e julgando o povo. Acontece que o povo notando que Samuel já estava velho e que seus filhos, a exemplo dos filhos de Eli, não estavam muito honestos e eram corruptos. Interessante, né, gente? Eli, ao que se parece, era um homem honesto. E seus filhos não o seguiram. Samuel certamente era honesto e seus filhos também não o seguiram. Interessante, não é? A santidade do pai não garante santidade aos filhos. Então o povo clamou por um rei e Samuel ficou ofendido, mas aí Deus falou: não, meu filho, não é você que eles estão rejeitando, é a mim como rei, o vigia das pessoas. Mas dê a eles o rei que eles querem. Então foi escolhido o melhor que eles tinham, Saul, um homem bonito, grande. Ele era grandão assim, ó. Na multidão, ele aparecia do ombro para cima. Então a cabeça dos seus companheiros ficava assim, ó, embaixo do ombro, a altura do ombro dele. Então o cara era o cara. Ele era meio timidão, meio... não sei se é um orgulho, ele era meio entojado, sabe? Na dele, assim. Esqueci a palavra de novo que eu queria falar. Mas ele era na dele, ele não era muito popular, não. Era meio tímido, meio... De manhã eu tentei lembrar essa palavra, depois lembrei e agora esqueci de novo. Mas ele era meio sistemático, ele não se misturava. Tanto é que ele foi ungido pelo profeta, depois foi eleito rei, né, numa conferência pública, e quando ele foi eleito ele estava escondido em meio às tralhas, né, das carroças ali que estavam ali servindo, e foi Deus quem o falou. Perguntaram: mas cadê? Não tem mais ninguém aqui? Aí Deus falou: tem um sim. Saul está lá escondido na bagagem, nas tralhas lá. E aí pegaram ele, aclamaram o rei, e o povo disse: esse é o rei que a gente estava precisando. Os homens bons falaram assim: vamos segui-lo. Mas, no entanto, tinha uns homens maus que disseram: meu Deus do céu, o que esse homem vai poder fazer por nós? Esse homem não tem o perfil. Tudo bem. Passou 30 dias e o rei de Israel estava onde? Trabalhando lá com seu pai, cuidando dos bois. Esqueceu que era rei. Tinha que reinar, começar a dar ordem, começar a formar o exército.
Afinal, os amonitas estavam ali e queriam destruí-los. Aí os amonitas propuseram assim: vamos guerrear. Aí o povo de Israel falou: nossa, estamos com medo. Falou assim para eles: não tem jeito de a gente fazer um acordo? Vamos fazer um acordo para evitar a guerra? O rei de Amon falou assim: tá bom, façamos o acordo. Só que eu quero humilhá-los. Então todos os homens de Israel terão os olhos vazados, o olho direito, vazado, para saberem que quem manda aqui sou eu. Aí eles falaram assim: que miséria, gente. A coisa estava feia, tão feia, que eles falaram que iam considerar a possibilidade de terem os olhos vazados. Falaram assim para o rei de Amon: espere, daqui a 7 dias a gente dá a resposta. Os caras estavam com o pescoço na forca e ainda iam considerar. Quão triste é, né, gente, ficar longe de Deus. Longe de Deus a gente faz coisas sem pensar, a gente não reflete sobre as reais situações do dia a dia. E a notícia correu. E quando chegou na cidade de Saul, ele viu aquela choradeira, porque o povo ouvia que ia ter os olhos vazados, né? E ele começava a chorar, a gritar, a lamentar. Ele falou: o que está acontecendo aqui? Ah, porque os amonitas vão nos atacar e para não nos atacar teremos que fazer um acordo e aí perderemos um olho direito. O Espírito de Deus, que já tinha atuado em Saul, atuou de novo. E ele, cheio do Espírito Santo, pegou os bois que ele estava trazendo do campo. Gente, eu admiro Saul. Saul era um homem trabalhador. Gente, como eu queria que Saul não tivesse caído, viu? Ai, ai, ai. Eu sou o fã número 1 do Saul. Ele não deveria ter desafiado a Deus. Porque ele era um homem bom. Ele era o melhor. Porque Deus olhou no acampamento e pegou o melhor. Mas ele cometeu 2 pecados capitais, que foi oferecer sacrifício em lugar do profeta ou do sacerdote, e o outro pecado foi visitar aquela bruxa de Endor. Isso, infelizmente, eu acho que custou a sua vida de servo de Deus. É muito triste, né? Mas aí o Espírito de Deus tomou ele. Ele pegou 2 daqueles bois e matou os bichinhos e esquartejou. E falou assim, ó: mande isso para cada tribo de Israel e diga que eu farei isso. Olha o poder. Eu, vosso rei, farei isso aos animais de vocês, se vocês não vierem comigo à luta. Ele falou: amanhã cedo, quero todo mundo aqui, arregimentado. Gente, não precisou treinamento. Nossa, Saul é admirável. I love Saul. E aí, o povo com medo de perder o gado. Ai, Senhor. No outro dia, cedinho, de madrugada, estava lá o exército de homens liderado por Deus através de Saul, né? Foi lá e os israelitas ainda disseram: olha, hoje vence o nosso acordo, hoje temos que fazer um acordo hoje, então 12:00 a gente vai fazer, tá bom? Aí os amonitas: tá bom, tá bom.
E eu vou furar os olhos desses caras. Mas aí, Saul chegou de madrugada já atacando tudo. Quem não morreu, não morreu porque fugiu. E foi uma vitória completa. E eles falaram assim: vamos agora matar aqueles homens que disseram que Saul não nos lideraria. Lideraria, é. Então, Saul demonstra mais uma vez a sua nobreza. Ele fala: não. Hoje o Senhor deu vitória grande a Israel. Ninguém morrerá. Sejam aqueles que nos apoiaram ou aqueles que nos criticaram. Gente, Saul era realmente o melhor, a fina nata do povo de Israel. Que pena, né, que ele não seguiu assim. Agora vamos, dada essa introdução ao capítulo 13, vamos seguir em frente. Depois dessa grande vitória, onde Saul se firmou rei, ele escolheu de todos esses homens que lutaram 3.000. Então se formou o primeiro exército de Israel. Gente, isso é fascinante. A história, ela não diz, pelo menos eu não achei a informação. A história pode até dizer, mas eu não ouvi ainda. Quanto tempo levou dessa primeira batalha a formação do exército de Saul até essa outra batalha apresentada no capítulo 13? Porque aí é dito que Saul já era adulto quando se tornou rei em Israel e comenta pela primeira vez no livro de seu filho Jonatas. Jonatas era um menino, a exemplo do pai, um bravo guerreiro. E ele matou o rei dos filisteus. E isso despertou a maior inimizade, né, entre Israel e os filisteus, eles são da Filisteia, não sei. E aí a coisa ficou difícil. Mas Saul, ladeado pelo guerreiro Jonatas, seu filho, seguiam e venciam todas as batalhas. Então, nessa grande guerra contra os filisteus, o profeta disse a Saul: espere 7 dias e aí lutaremos. Só que o povo, nesse interim, começou a dispersar. Imagina, pobre rei, como que ficava, né? E o nosso adorado rei cometeu o seu primeiro pecado capital. Quando Samuel chegou, ele já tinha oferecido o sacrifício, que era dever do profeta. Então, Samuel disse: mas o que você fez, homem? Essa loucura custou o fim da dinastia de Saul. Porque o profeta disse: se você tivesse sido fiel, não tivesse feito essa loucura, os seus descendentes governariam Israel para sempre. Jesus teria nascido de sua descendência. Mas por isso,
o cetro vai sair de sua família. É triste, mas um rei tão adorável, tão magnífico, com tanta promessa, teve um precoce fim nessa batalha, infelizmente. Imagine só dos 3.000 homens do exército de Saul, restou 600 homens. E desses 600 homens, somente 2 soldados possuíam espadas. Saul, o rei, e seu filho, o general. Porque os filisteus, eles proibiram o povo de Israel de ter ferramentas. Os filisteus eram muito poderosos, eles faziam e aconteciam.